Olá pessoal, eu sou Lara Marinho e esse é o Clube do Livro. Se inscreve no canal, deixa seu like e bora para mais um encontro do clube? Olá, meus queridos, minhas queridas do Clube do Livro, quanto tempo, né? Vocês ainda são leitores assíduos, vocês ainda estão lendo, apesar do meu sumiço. Gente, hoje a gente vai falar de um livro muito interessante e talvez nós vamos fazer também vários vídeos sobre esse livro, porque cada parte do livro é um tema, enfim, é um livro que ele foi organizado pela Ellen Wood, mas que ele tem vários autores. E hoje a gente vai falar só do primeiro capítulo, que é o capítulo que a Ellen Wood escreve. E o nome desse livro é Em Defesa da História, Marxismo e Pós-Modernismo. E nós vamos falar hoje do primeiro capítulo, que é o que é a agenda pós-moderna. Pessoal, eu escolhi ler esse livro e falar sobre esse livro porque eu acho que o maior inimigo do marxismo e da esquerda, de modo geral, do anarquismo, enfim, de uma esquerda mais radicalizada atualmente dentro do âmbito das universidades, não é o conservadorismo, o neoliberalismo em si, mas sim o pós-modernismo. Inclusive, quando os conservadores e os liberais falam que as universidades elas são esquerdistas, elas estão dominadas pelas ideologias de esquerda, só tem marxista nas universidades, muitas vezes eles estão falando, na verdade, de movimentos que se dizem à esquerda, se dizem progressistas, mas que são movimentos que vão de encontro às ideias do capitalismo, que são movimentos que são realistas capitalistas, no sentido de não perceber o capitalismo enquanto algo que deve ser superado, ou no sentido de, às vezes, nem assumir a existência de um sistema capitalista. São movimentos que também não são a favor da emancipação de mulheres de verdade, a favor da emancipação das populações, dos grupos minoritários, como pessoas negras, indígenas, etc., porque são movimentos que acabam caindo num reducionismo que imobiliza qualquer tipo de luta radical. Por exemplo, a questão do patriarcado eu vou falar aqui. Por que o pós-modernismo ele não é feminista e ele não vai conseguir resolver a questão das mulheres? Vou tentar falar, porque é muita coisa, né? Mas, enfim, vamos lá pensar sobre o que é essa agenda pós-moderna, que, na verdade, é o que domina as universidades hoje em dia. Não é, infelizmente, o marxismo ou qualquer teoria mais revolucionária. Então, vamos lá, o que é o pós-modernismo? Aí a Ellen Wood ela vai começar falando sobre as muitas mortes da modernidade, né? Ela vai falar que após a Segunda Guerra Mundial surgiu um movimento que pregava a morte do iluminismo, do progresso, da ideia de razão, da ideia de liberdade, a morte do socialismo e também a morte do liberalismo. Essa ideia, ela dizia que a classe operária não tinha mais força para se articular. E foram surgindo, até mesmo dentro da esquerda, começaram a acreditar em um novo tipo de revolução, que seria uma revolução cultural, uma revolução identitária, em substituição à luta da classe operária. Os pós-modernistas eles surgem em um brevíssimo tempo após a Segunda Guerra Mundial, na década de 60, em que o capitalismo parecia estar se estabilizando e parecia ser a nova ordem mundial e a única alternativa, e que também muitas pessoas viam o capitalismo, principalmente as classes médias dos Estados Unidos, que naquela época ainda tinha uma classe média muito forte, né? Estava surgindo uma classe média muito forte, viam o capitalismo como um modelo que não era negativo, não era ruim, que era um modelo que não era predatório para a sociedade como um todo, né? Então as pessoas às vezes partiam do seu próprio recorte, da sua própria condição para analisar o todo. Citando aqui a Ellen Wood, alguns pós-modernistas, na verdade, parecem mal ter notado o fim do grande surto de prosperidade. Tão concentrados estavam nos triunfos do capitalismo e nas alegrias do consumismo da década de 60 e 70. Mas, mesmo os mais sensíveis à realidade correntes têm suas raízes intelectuais fincadas naquele momento áureo, com uma crença no triunfo do capitalismo que precedeu em muito a queda do comunismo. Assim, embora alguns membros da direita tenham proclamado o fim da história
ou o triunfo final do capitalismo, o que a gente atrela sempre à direita, né? Alguns intelectuais da esquerda ainda repetem que uma época terminou, que estamos vivendo em uma época pós-moderna, que o projeto do iluminismo está morto e que todas as antigas verdades e ideologias perderam a sua relevância, que os velhos princípios da racionalidade não mais se aplicam e assim por diante. Então, da mesma forma que as pessoas de direita, os conservadores falam sobre o fim da história, essas pessoas que se dizem progressistas e de esquerda, elas também acreditam no fim da história, porque elas acreditam que não há mais alternativa, que todas as antigas verdades estão mortas e que todas as ideologias do passado perderam a sua relevância, não tem mais razão de ser. E eles falam que nós vivemos então em um momento de pós-modernidade, e eles vão inclusive parar de falar palavras como capitalismo, porque isso ficou muito demodé, tá no passado. E aí quais são os interesses então do pós-modernismo? Eles interessam-se principalmente por 3 questões: a linguagem, a cultura e o discurso. Muitos pós-modernistas vão partir do pressuposto de que o mundo, ele nasce a partir da linguagem. Por isso que eles se preocupam muito com a forma em que nós falamos, em que nós expressamos os símbolos, os significados, influenciam no mundo. E não ao contrário, né? A forma como o mundo molda a linguagem e o discurso. Então, eles vão partir muito dessa ideia, digamos, idealista mesmo, de que os discursos vão moldar a realidade, de que o mundo vai se construir a partir dos discursos, o que leva a uma relativização de tudo, como se tudo fosse discurso. Por exemplo, a gente pensar na questão da vacina. Vacinas são importantes? Elas são científicas? A ciência existe? Ou é só um discurso? Um discurso de que é importante, de que tem efeito, sabe? Então, eles vão começar a relativizar a própria ciência, mas principalmente, olha, gente, essa câmera tem um foco horrível. Mas, enfim, eles vão relativizar principalmente as ciências humanas, né? Dizendo que tudo que a ciência humana produz é discurso, de que o que nós vamos produzir dentro da academia não necessariamente é ciência. E isso, inclusive, eu sou da área da história, isso foi muito ruim para a história, porque a história ela começou a ser relativizada a tal ponto em que mal se consegue diferenciar para essas pessoas o que é história e o que é literatura. Então, a gente vê também um revisionismo histórico gigantesco, com pessoas que têm narrativas, por exemplo, de defesa de que não existiu ditadura, sendo aceitas por esses grupos, porque, para eles, pode ter sido um discurso, sabe? Assim, tudo depende da forma como você enxerga o mundo, essa coisa de relativizar muito as coisas. E aí o resultado disso vai ser um relativismo científico que vai se aplicar a todas as ciências. Citando a Ellen Wood aqui novamente, ela fala assim: é como se dissessem não apenas que, por exemplo, a ciência da física é um construto histórico que variou no tempo e nos contextos sociais diferentes, e realmente todas as ciências elas estão dentro da história, tudo está dentro da história, então tudo vai ter questões humanas que vão moldar ali a realidade social. Mas isso, o que eles falam, e aqui voltando a citar Ellen Wood, é que as próprias leis da natureza são socialmente construídas e historicamente variáveis. Então, não existe relatividade. Por exemplo, a relatividade ela é uma lei da natureza que foi socialmente construída e que pode ser que ela varie, sabe? Que ela se prove apenas um discurso e não uma realidade prática. É claro, gente, que eles não vão falar dessa forma, eles não vão falar dessas questões, eles vão falar de coisas mais sutis, de coisas mais questionáveis, mas de que, qualquer forma, esses discursos eles vão ser apropriados pela direita para poder relativizar, como eu falei, a vacina, para poder relativizar o efeito de remédios, a medicina em si, ela é muito relativizada hoje em dia. Quando a gente vê grupos que são anti-remédio, pessoas que são contra fazer tratamento para câncer porque não acreditam na medicina, questões do gênero, tem muita ligação com essa ideia de que tudo é relativo, de que a ciência ela não é algo exato, no sentido de que não é seguro, sabe? De que não é uma ciência. Eu não sei nem como explicar, né, gente? Porque é uma viagem.
E esse relativismo faz oposição à ideia de que pode existir pensamentos, modelos, sociedades e análises da realidade que sejam totalizantes, o que significa que eles negam estruturas e sistemas. Por isso, as palavras como capitalismo ou até mesmo patriarcado, por exemplo, saíram de moda na academia. Eu sou uma feminista que fala patriarcado, e a partir do momento que eu falo, nós vivemos sobre um sistema patriarcal, muitas vezes essas pessoas, elas vão invalidar o meu trabalho ou o que eu acredito, porque elas não acreditam que existe uma opressão sistêmica sobre as mulheres. Elas vão olhar cada indivíduo, e aí, olhando o indivíduo, realmente tem mulher que ela não está numa posição que aparentemente é de opressão. E aí, por causa disso, não existe patriarcado, porque existe um grupo pequeno de mulheres que supostamente não sofrem opressão. Então, quando você olha para tudo a partir de um viés do indivíduo, a gente acaba perdendo a análise do todo e a gente acaba não conseguindo ter palavras que vão caracterizar o que é isso que a gente vive, sabe? Se a gente não vive no capitalismo, a gente vive em quê? Então, assim, esse é um grande problema, né? A gente acaba não podendo falar sobre o próprio sistema que a gente vive ou sobre as próprias opressões que a gente vive, o que é uma antítese, porque os pós-modernos, eles vão defender muito questões identitárias. Então, ao mesmo tempo que eles defendem questões identitárias, eles defendem que nós não possamos falar que algumas coisas são totalizantes, que existe algo que seja totalizante. Então, é como se eu já fui oprimida por ser mulher em algum momento da minha vida, fosse um mero acaso, sabe? Não fosse algo que é sistêmico. Aí, beleza. O pós-modernismo implica em uma rejeição categórica do conhecimento totalizante e de valores universalistas, incluindo as concepções ocidentais de racionalidade, ideias gerais de igualdade, sejam elas de liberais ou socialistas, e a concepção marxista de emancipação humana. Quantas vezes dentro da academia a gente já não ouviu falar que o marxismo é uma categoria que está superada porque ela é uma categoria ocidental? E eles são contra qualquer ideia ocidentalizante, né? A racionalidade. A racionalidade foi uma invenção ocidental, então não há validade alguma na racionalidade. Enfim, né? Existem esses discursos que acabam servindo ao capitalismo, ao status quo, até à direita, ao conservadorismo, porque eles tentam minar qualquer discussão que seja marxista, que seja feminista nesse sentido, por exemplo. Esses princípios básicos implicam que temos que rejeitar as preocupações e formas econômicas, tradicionais de conhecimento da esquerda, tais como a economia política. Temos, na verdade, que repudiar todas as histórias grandiosas, tais como as ideias ocidentais de progresso, incluindo as teorias marxistas da história. Então, quando eles tentam assim, ser revolucionários, de falar, vamos parar de ser totalizante, de falar de progresso, eles jogam nesse bolo o marxismo como se o marxismo tivesse o mesmo peso do que, por exemplo, o positivismo, como se tivesse a mesma ideia, como se ambos fossem totalizantes e essencialistas, etc. E aí, eles vão falar que uma análise materialista da história seria, portanto, reducionista, fundacionista ou essencialista. E eles vão tentar focar na ênfase, na diferença e no individualismo. E aqui, citando Ellen Wood novamente, eu já citei ela aqui várias vezes e não falei que eu estava citando, né? Eu misturo a minha fala com a dela, então é isso aí. Mas citando-a. As implicações políticas de tudo isso são bem claras. O self humano é tão fluido e fragmentado, é um sujeito descentralizado, e as nossas identidades são tão variáveis, incertas e frágeis, que não pode haver base para a solidariedade e a ação coletiva fundamentadas em uma identidade social comum, uma classe.
em uma experiência comum, em interesses comuns. Então, tá cada um preocupado com a sua própria identidade individual, o que é uma lógica bem liberal, inclusive, né? Por exemplo, eu estou preocupada com a minha identidade de mulher, eu estou preocupada com a minha identidade LGBT, eu estou preocupado com a minha identidade como autista, enfim. E aí a gente não consegue ter empatia, solidariedade e não consegue se ver como uma classe, como classes. E ver-se dentro de uma classe é muito importante para a mudança social. Porque quando a gente fica muito preso nas nossas próprias identidades, a gente não consegue entender qual que é a raiz da nossa opressão e a gente não consegue mobilizar uma luta social para a mudança. A gente fica só preso nessa nossa lógica individualista. E aí, enfim, se não existe explicação materialista, o que seria o que a gente vive? O que seria o capitalismo, então? Eles vão responder que, citando Ellen Wood, não há um sistema social como, por exemplo, o sistema capitalista, com uma unidade sistêmica e leis dinâmicas próprias. Há apenas muitos e diferentes tipos de poder, opressões, identidades e discursos. Então, por exemplo, os racistas, eles têm um discurso racista e eles têm fazem uma forma de poder. Os machistas têm um discurso machista e eles fazem uma forma de poder e opressão. E a gente não consegue linkar em um sistema por que existe hoje em dia, como que funciona o racismo hoje em dia, por que existe, como que funciona o machismo hoje em dia. A gente não consegue linkar isso tudo e ver que essas formas de opressão, elas estão relacionadas e que, inclusive, para combatê-las, a gente precisa chegar na raiz da questão e combater também o capitalismo, sabe? Não tem como existir uma emancipação feminina se a gente não acabar com o capitalismo, a não ser que você esteja falando da sua emancipação individual. Não tem como existir uma emancipação de pessoas negras, a não ser que você seja a Beyoncé e esteja falando da sua própria emancipação individual. Então, esses são os problemas, né? Só problemas aqui. O pós-modernismo naturaliza tanto o status quo que torna-se uma corrente realista capitalista. Os interesses dos pós-modernistas clamam por uma análise materialista, porque as respostas que eles dão, eles não dão respostas, eles dão discursos e perguntas. Mas a questão das identidades, da linguagem, os discursos, como que os discursos são construídos, como que a linguagem é construída, como que a cultura é construída, a cultura não vem do nada. Inclusive, a forma como eles pensam a cultura é extremamente essencialista. Eles falam que eles são contra o essencialismo, mas eles acabam caindo em essencialismos do que é ser mulher, do que é ser negro, do que é ser indígena. Então, eles são bem essencialistas, sabe? Enfim, as problemáticas das ciências, todos os interesses pós-modernos não são desprezados pelo estudo marxista. Mas nós não temos que aceitar que os pressupostos pós-modernistas, nós não somos obrigados a aceitar os pressupostos pós-modernistas para compreender todas essas coisas. Muito ao contrário, esses fatos clamam por uma explicação materialista. O materialismo histórico dialético, o marxismo, ele consegue sim dar respostas suficientes e respostas que vão na raiz das questões para essas questões, sabe? Então, o pós-modernismo, ele vem como a única alternativa para responder, para poder amparar esses grupos, essas problemáticas, mas ele acaba não amparando, acaba naturalizando o capitalismo, acaba criando os discursos, as identidades, as culturas como essências. Então, é difícil mudar. Por exemplo, como acabar com o machismo se isso é algo que está enraizado na cultura e a cultura é algo que não muda, enfim. É difícil, né, gente? Citando mais uma vez a Ellen Wood, a oposição ao sistema capitalista exige-nos também convocar interesses e recursos que unificam ao invés de fragmentar a luta anticapitalista. Em primeira instância, são os interesses e recursos da classe, a mais universal força isolada capaz de unificar lutas libertadoras diferentes. Em análise final, porém, estamos falando sobre os interesses, recursos de nossa humanidade comum.
na convicção de que, a despeito de nossas muitas divergências, há certas condições fundamentais e irredutivelmente diferentes de bem-estar humano e autorrealização que o capitalismo não pode satisfazer, mas que o socialismo pode. Então, é isso, muito do que a gente luta enquanto grupos individuais, a gente precisa se unir enquanto classe trabalhadora, né? Porque a maior parte das pessoas que estão fazendo esses discursos pertencem à classe trabalhadora, apesar de não conseguir se enxergar na classe trabalhadora. A maior parte das pessoas que estão na academia, os alunos que compram esses discursos pós-modernos, eles são da classe trabalhadora. Inclusive, eu tive uma professora que ela rejeita completamente que nós vivemos no capitalismo. Ela acha que nós vivemos em um estágio neoliberal. E esse neoliberalismo, ele é algo que está flutuando assim no espaço, sabe? Que não faz parte de nenhum modo de produção. Mas aí, enfim, isso faz com que ela não consiga ver saída ao capitalismo. E muitas das coisas que ela luta ali individualmente, ela não consegue fazer esse link, sabe? E pensar, não, como que a gente vai poder sair disso? Porque é algo que qualquer um percebe. O capitalismo, ele não pode satisfazer a emancipação humana, sabe? Como um todo. Então, se o capitalismo não pode satisfazer a emancipação humana como um todo, sempre vão existir disputas de poder, sempre vão existir essas questões de hierarquias, de classificação do que é mais humano, de quem merece ter direito, de quem não merece. E aí elas não conseguem, acaba caindo nesse realismo capitalista, porque fica completamente presa à ideia de que não há alternativa, né? E aí, enfim, fechando aqui o texto da Ellen Wood, ela vai entrar na questão da história em si, né? O livro chama Em Defesa da História, porque o pós-modernismo, ele vai relativizar tanto as coisas que ele vai relativizar a história, como eu falei, que a história ela começa a não conseguir ser percebido o que é real e o que não é real na história. A história começa a ser vista como um discurso. Então, por exemplo, toda a minha pesquisa, ela pode ser só um discurso, porque se você for olhar o outro lado da história, ele tem tanta validade quanto o lado que eu estou contando. Apesar de que eu estou contando, me amparando em fatos, em documentação, a história ela tem todo um método de trabalho que é um método científico, mas eles rejeitam esse método científico, inclusive não usam esse método científico para fazer história, então eles vão fazer uma história que muitas vezes não tem lastro com a realidade, e eles vão relativizar a história a tal ponto que a história ela vai se tornar algo que... Pra que defender, sabe, essa coisa chamada história? O pós-modernismo responde, não defenda. A história, a teoria em moda defende uma contemporaneidade descarnada e fragmentada, ahistórica. Existe uma negação do estudo dos processos históricos, principalmente dos atrelados aos processos das revoluções burguesas e, enfim, da contemporaneidade, da Revolução Industrial, que levaram ao estado das coisas que nós temos hoje. O resultado é que a história do tempo presente, produzida pelos pós-modernistas, carece de lastro histórico com a realidade, afasta-se do passado e transforma a luta de classes em algo subordinado ao entendimento do mundo, como se não tivesse relevância alguma. E aí, citando Ellen Wood, uma consequência irônica dos trabalhos de desconstrução pós-coloniais, com a sua compreensível recusa em aceitar a metanarrativa orientalista e sua infeliz textualização do saque imperialista e da resistência nativa, é o silêncio ainda maior imposto a esses marginalizados, outros, cujas diferenças são festejadas, mas cujo cordão umbilical com a formação de classe em escala global é desvirtuada no isolamento obscuro de culturas e países. É como se os pós-modernistas festejassem, por exemplo, as diferenças étnicas, culturais, raciais. Inclusive, eles não fazem uma
leitura do que é a racialização, que a racialização ela é um processo histórico, ela não é algo natural. Eles festejam isso, acabam naturalizando isso e não conseguem entender que as coisas só são como são porque existe uma história de opressão que fez com que essas pessoas estivessem nesses grupos, nesse local de subalternidade e, enfim. E eles mascaram qualquer ideia de classe mesmo, sabe? De oposição, de luta de classes. A classe se torna apenas uma dentre muitas facetas de complexidades da subjetividade dos indivíduos, reduzindo aparentemente o papel que o capitalismo ocupa na vida das pessoas. E eu posso dar um exemplo muito claro, gente, é a questão das doenças, por exemplo, psicológicas, que são muitas vezes advindas do capitalismo, sabe? Assim, burnout, por exemplo, é uma doença que ela existe porque existe o capitalismo e porque existe a exploração do trabalho. Se não existisse exploração do trabalho, essa doença não existiria, não é natural. Os pós-modernos, eles vão naturalizar esses tipos de condição, que eu não sei nem se eu chamaria de doença, se torna uma doença porque a realidade material impõe isso nas pessoas, mas eles naturalizam isso como se fosse algo biológico. Quantas vezes as pessoas falam assim, você às vezes está com depressão por causa de falta de vitamina, ou enfim, gente, ou tentam trazer isso como se fosse quase uma identidade da pessoa, né? A pessoa tem um TDAH, como se fosse uma identidade. E desnaturaliza, tira a pessoa do social, porque muitas vezes a depressão ela é relacionada a questões sociais. Não estou falando que sempre, né? Mas muitas vezes sim, o burnout, depressão, essas questões. Então, só para dar um exemplo, assim, da questão da doença, mas assim, existem várias questões que perpassam a nossa realidade e elas vão ser naturalizadas e descontextualizadas para se tornar só mais uma faceta da complexidade, da subjetividade dos indivíduos. E é muito cruel que a nossa situação de classe trabalhadora se torne algo da nossa subjetividade, sabe? Gente, quem escolhe ser classe trabalhadora? Quem escolhe que exista isso, sabe? Eu queria que não existisse. Nós não somos trabalhadores porque isso faz parte da nossa subjetividade. Nós somos trabalhadores porque isso faz parte de uma realidade que está sendo imposta a nós. Nós somos trabalhadores, que eu digo, no capitalismo, né? Óbvio que, ainda que não existisse capitalismo, nós iríamos trabalhar, nós vamos trabalhar, mas esse tipo de trabalhador que nós somos, né? Esse trabalho explorado, enfim. Então, o pós-modernismo é essa salada de frutas e existem muitas outras questões. O próximo vídeo eu vou falar sobre a questão da ciência. E existem várias outras questões. No livro também tem um capítulo que eu não vou falar sobre ele, mas que fala sobre a questão da raça, como que a raça ela acaba sendo naturalizada, as diferenças raciais acabam sendo naturalizadas pelo pós-modernismo, o que é uma ideia racista, gente, porque assim, as diferenças raciais, elas não são naturais, não existe diferença entre dois seres humanos por causa da cor da pele, por causa do seu fenótipo. Isso é racismo, sabe? E isso é o que os conservadores falam, quando eles falam que tal povo tem pretensão a ser mais criminoso do que outro povo, porque tem um tom de pele diferente. E aí o pós-modernismo, ele não vai falar isso, mas ele vai exaltar as diferenças e vai festejar as diferenças como se elas fossem naturais. E isso é um problema muito sério, porque se você festeja diferenças positivas como naturais, diferenças negativas também vão ser naturalizadas e vão ser usadas para perpetuar esse sistema que é um sistema racista, que é um sistema machista. A questão das mulheres é a mesma lógica, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que a gente naturaliza a feminilidade no sentido de naturalizar que mulheres sejam frágeis, que mulheres sejam sentimentais, de que faz parte da identidade feminina ser sentimental, ser enfim, a gente acaba
naturalizando uma coisa que é uma opressão que foi imposta a nós, que nós fomos ensinadas a ser assim e que nós lutamos para nos libertarmos dessa coisa que é introjetada na gente, que nós, na verdade, não temos isso naturalmente, sabe, biologicamente. Então, enfim, o pós-modernismo é uma praga e quando alguém falar que as universidades são invadidas pela esquerda, saibam que é por esse tipo de esquerda que as universidades são invadidas. E essa ideologia, ela vem dos Estados Unidos, né, que é o país que mais propagou o pós-modernismo, apesar de que nós temos pós-modernistas oriundos da Europa, muitos dos pós-modernistas, enquanto intelectuais pós-modernos, são europeus. As faculdades estadunidenses são as faculdades que vão propagar o discurso pós-modernista e no Brasil, meu amor, o pós-modernismo é o que há, sabe? É o que há. Então, é isso, gente. Acho que é importante a gente falar do pós-modernismo pra gente entender isso. Entender que o pós-modernismo existe, está entre nós e pega muitas pessoas boas, muitas pessoas que têm boas intenções, muitas pessoas que são da esquerda, que são a favor dos direitos sociais, que são a favor de melhoras na qualidade de vida das pessoas e tiram toda a capacidade crítica dessas pessoas, tiram a capacidade dessas pessoas de se entenderem como uma classe e de comporem a luta junto com nós. Então é isso, gente. Até a próxima. E se alguém tiver alguma dica para melhorar o foco da minha câmera, que é um horror, por favor, deixem aí nos comentários. Até a próxima. Tchau!